Você já parou para pensar que, talvez, a resposta que você tanto procura não esteja num conselho de amigo, numa leitura aleatória ou numa fórmula de sucesso? Às vezes, o que buscamos está diante dos nossos olhos, mas nossa atenção está desviada para coisas passageiras. E se eu te dissesse que o céu, sim, aquele mesmo que você olha todos os dias sem dar muita atenção, já te entregou uma resposta clara e poderosa, mas você estava ocupado demais rolando a timeline? O mundo moderno, com sua velocidade e distrações constantes, tem nos afastado das mensagens silenciosas que podem transformar nossas vidas. Parece polêmico, eu sei, mas não tem como ignorar. Existe uma sabedoria cósmica sendo transmitida constantemente. É como se o universo sussurrasse verdades eternas, esperando que alguém pare para escutar. O problema não é a falta de sinais, é o excesso de distração. Nos perdemos em notificações e barulhos, enquanto as respostas mais profundas estão disponíveis para quem busca silêncio e atenção. E isso, meu amigo, está matando seus sonhos lentamente. Ignorar essas mensagens é como fechar os olhos para a luz que poderia iluminar seu caminho. Sim, esse vídeo é para você que sente que está vivendo no piloto automático, que já tentou de tudo, mas parece que o universo só te ignora. Há um convite para despertar, uma chance para reconectar-se com algo maior que você mesmo. O mundo tem vendido a ideia de que tudo depende só de você, mas e quando você dá tudo e ainda assim parece pouco? Essa pressão quase insuportável pode nos fazer esquecer que há forças invisíveis que nos sustentam. Tem algo errado aí. E eu te garanto, o erro não está em você. Está na fonte onde você tem bebido. É fundamental rever nossas fontes espirituais e emocionais para encontrar verdadeiro sustento. Hoje, no canal Contos Inspirados nos Salmos, você vai ouvir uma história baseada no Salmo 19, contada de forma moderna, humana e que pode, literalmente, virar uma chave na sua vida. Histórias assim têm o poder de tocar o coração e acender a chama da esperança. É uma daquelas histórias inspiradoras que misturam realismo com fé, dor com superação, e que entregam mensagens motivacionais de um jeito que toca na alma. Porque a fé verdadeira não nega a realidade, mas encontra luz mesmo nas sombras mais densas. Ah, e vale avisar, os fatos narrados aqui não são reais, são produzidos com apoio de inteligência artificial, mas foram cuidadosamente criados para gerar reflexões positivas que vão muito além da tela. É a mensagem e a inspiração que importam, mais do que a origem da narrativa. Se você já se pegou duvidando de si mesmo, se sente pequeno diante dos seus desafios, ou já pensou em desistir mais de uma vez, fica até o final. Este conto é um convite para que você encontre forças para continuar, mesmo quando tudo parece difícil. Essa história é sobre acreditar em si mesmo, mesmo quando tudo diz o contrário. Porque a maior batalha, muitas vezes, acontece dentro do nosso próprio coração. É sobre encontrar esperança onde o mundo só vê caos. E essa esperança pode ser o primeiro passo para um recomeço. E o melhor, vai direto ao ponto, sem enrolação. Porque a verdade, quando tocada de forma genuína, não precisa de rodeios para transformar. Bora descobrir o que o céu tem falado para você todo esse tempo. Quem sabe você está mais perto da resposta do que imagina. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e se prepara. Vamos juntos nessa jornada de fé e descoberta. Os céus proclamam a glória de Deus. Era segunda-feira, 7 da manhã. O despertador tocou, o trânsito rugia lá fora e o celular vibrava com notificações de cobranças, e-mails e metas inatingíveis. Rafael, um designer gráfico de 35 anos, olhou para o teto do apartamento com aquele vazio típico de quem se pergunta: é só isso mesmo a vida? Apesar do bom salário e do prestígio entre os colegas, algo dentro dele andava apagado. Não era depressão, nem falta de fé, era uma sensação crua de desconexão. Como se, no meio da rotina frenética, ele tivesse esquecido como é se sentir vivo. Como se tivesse perdido o sinal. Foi quando, quase sem querer, ele decidiu fazer algo que não fazia há anos: subir até a cobertura do prédio, só para ver o céu. E lá estava, aquele azul profundo, cortado por nuvens que pareciam pinceladas vivas. O sol surgia imponente entre os prédios, dourando tudo que tocava, como uma revelação silenciosa. Naquele instante, Rafael sentiu algo que não cabia em palavras. Era como se o céu gritasse, não com som, mas com presença. Como se dissesse: ei, olha para mim. Eu ainda estou aqui. Você ainda pode recomeçar. Ele ficou parado por longos minutos, só contemplando. E foi ali, em silêncio, que começou uma das maiores transformações da sua vida. Uma que não começou com coach, nem com palestras, mas com um olhar demorado pro céu. É curioso como a gente corre atrás de sinais, mensagens e respostas,
mas se esquece de levantar os olhos. O céu fala, sim, literalmente. E não falo aqui só do pôr do sol bonito para postar no Instagram. Tô falando daquela mensagem profunda, espiritual, que toca a alma sem usar uma palavra sequer. É o firmamento gritando que existe um Criador, uma ordem, um sentido. Quando você começa a perceber isso, o peso da vida muda. O caos não desaparece, mas deixa de ser seu dono. Você começa a experimentar pequenas doses de paz que não vêm de férias nem de likes, mas de conexão. Conexão com algo maior, com algo eterno. E sabe o que é mais impressionante? É que os céus falam todos os dias, para todos. Não importa se você é rico ou pobre, crente ou cético, um empresário bem-sucedido ou um adolescente cheio de dúvidas. O céu está lá, igualzinho, proclamando a glória de Deus. A diferença está em quem decide ouvir. Rafael entendeu isso com um simples hábito. Ele passou a subir na cobertura todos os dias antes do trabalho. 10 minutos apenas. Sem celular. Sem música. Só ele, o céu, e o som do próprio silêncio. Aquele momento virou o altar da sua reconstrução interior. Ali, ele redescobriu sua fé. Ali, nasceu uma nova maneira de ver o mundo. E você pode fazer o mesmo. Sim, você que talvez ache isso tudo bonito, mas distante. Não precisa ter cobertura nem vista panorâmica. Basta olhar. Pode ser da janela do ônibus, da calçada da sua rua ou até mesmo no quintal da sua casa. Olhar com intenção. Olhar com sede de perceber. Quando o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus, ele está dizendo, a criação é o outdoor divino que nunca sai do ar. Mas enquanto estamos distraídos com as notificações do mundo, perdemos a notificação do céu. E aí, nos perguntamos por que estamos tão vazios, tão ansiosos, tão descrentes. E a resposta estava lá, bem acima de nós. Rafael começou a registrar seus momentos no céu num caderno velho. Hoje o céu parecia estar sorrindo, escreveu numa manhã azul. Em outro dia nublado, rabiscou, até o cinza tem beleza quando a gente olha com fé. Esses registros viraram pequenas orações, e essas orações viraram pequenas atitudes. Ele começou a tratar melhor os colegas, ouviu com mais empatia os clientes, parou de zombar do estagiário. Não era só contemplação, era transformação prática. A beleza do céu estava moldando a beleza do seu caráter. E é isso que as histórias de fé e esperança fazem com a gente, despertam quem somos de verdade. E sabe o que mais mudou? A forma como Rafael reagia às crises. Antes, bastava um e-mail mal escrito ou uma crítica no trabalho para ele se afundar em insegurança. Agora, com aquele hábito simples de contemplar o céu, ele começou a se lembrar, todo dia, de que há um Deus acima dos sistemas, das falhas humanas, dos algoritmos. E isso dava força, dava foco, dava fé. Ele começou a viver com mais leveza, sem abrir mão da responsabilidade. O céu não tirava os problemas, mas reorientava os olhos. É como se dissesse todos os dias, olhe para cima, você não está sozinho. E aquilo virou combustível para a alma. Essa prática, que pode parecer boba, é uma das mais antigas formas de reconexão. Pense bem, os antigos navegavam olhando as estrelas. Os profetas olhavam os céus para ouvir Deus. Jesus orava ao ar livre. O céu sempre foi palco de revelação. Por que não seria também para você? Quer um exercício prático? Experimente tirar 5 minutos por dia para olhar o céu. Sem distração. Só olhar. Respire fundo, deixe a mente sossegar, e pergunte, o que o Senhor quer me dizer hoje? Faça isso por 7 dias. Só 7. Depois me conta se sua alma não começa a respirar de novo. É simples, mas poderoso. E é totalmente gratuito. E antes que alguém diga, mas isso não paga as contas, eu te respondo, claro que não. Mas paga algo ainda mais valioso, sua sanidade emocional. O céu não resolve sua planilha de dívidas, mas resolve sua maneira de enxergar o caos. E com a mente em paz, você tem clareza. Com clareza, você tem ação. Com ação, você tem resultado. Não subestime o poder de acreditar em si mesmo, partindo de uma fé bem colocada. O céu não é o fim. É o lembrete de que você tem um propósito. E quando você lembra disso, começa a se mover como quem sabe onde quer chegar. É assim que nascem os contos de superação e fé. De um momento de fraqueza, brota uma decisão simples, e dela, uma transformação. Rafael não virou um pregador, nem abandonou sua carreira. Mas se tornou um homem mais íntegro, mais calmo, mais presente. Tudo isso porque resolveu escutar o céu.
É como se o universo dissesse todos os dias: existe glória nisso tudo, mesmo quando você não vê. E isso foi só o começo. Porque se o céu anuncia a glória de Deus, então, o que mais o universo anda dizendo que você ainda não percebeu? Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. A rotina de Rafael começou a mudar. O que antes era um hábito solitário, virou quase um ritual sagrado. Todos os dias, ao nascer e ao pôr do sol, ele parava tudo para ouvir o que os céus estavam dizendo. E não era misticismo barato, era percepção aguçada. A cada amanhecer, ele percebia algo novo. Um insight, um alívio, uma ideia. E à noite, quando o silêncio tomava conta, as estrelas pareciam conversar entre si. Era como se cada dia estivesse passando o bastão ao próximo, dizendo: continua. Vai valer a pena. Aquilo deu a Rafael algo que ele nem sabia que precisava: ritmo. E foi nesse ritmo que ele começou a perceber que a vida fala com quem ouve. Antes, os dias pareciam iguais. Agora, cada manhã vinha com uma nova oportunidade. Uma conversa com o porteiro virou conselho. Um atraso no metrô virou reflexão. Um elogio inesperado virou combustível. Rafael entendeu que o universo não se cala, ele sussurra o tempo todo. Só que a gente aprendeu a viver no barulho. A noite também mudou de significado. Deixou de ser um momento de ansiedade, insônia e preocupações, e virou um momento de escuta. Ele começou a anotar o que chamava de conhecimento noturno, ideias que só vinham depois que o mundo dormia. E não é que isso gerou frutos. Rafael começou a aplicar esses conhecimentos no trabalho. Ideias mais criativas, posturas mais firmes, decisões mais seguras. O que parecia místico, virou prático. Ele acordava com uma clareza absurda. E dormia com a consciência em paz. Era como se os dias conversassem entre si, um empurrando o outro, como companheiros de jornada. Não era mais sobre produtividade, era sobre percepção. A beleza disso tudo é que você também pode experimentar isso. Sim, mesmo na correria, mesmo nos dias ruins. Basta treinar os olhos e ouvidos do coração. O céu ainda fala, os dias ainda discursam. Essa mudança de mentalidade refletiu na forma como Rafael lidava com o tempo. Ele parou de dizer não tenho tempo. Começou a dizer, vou priorizar isso. Parece detalhe, mas é revolução. Porque quando você entende que cada dia carrega um discurso, você passa a valorizar o hoje. Você para de esperar sexta-feira, férias ou aposentadoria para viver. Você começa a viver agora. E à noite, quando o cansaço bate, você não se culpa. Você aprende a ouvir o que ela quer te dizer. Às vezes, o conhecimento vem disfarçado de silêncio. E o silêncio também é resposta. Você quer um exercício prático? Pegue 2 momentos do seu dia, um pela manhã e outro à noite, e escreva 3 coisas que você percebeu. Pode ser uma frase que ouviu, um pensamento que veio, uma emoção que sentiu. Em pouco tempo, você vai perceber um padrão. Vai entender como sua alma fala. Vai ver como o dia ensina e a noite aprofunda. É simples, mas poderoso. Grandes mestres viviam assim. Jesus se retirava para orar de madrugada. Davi compunha salmos pela manhã. Paulo escrevia cartas ao entardecer. Eles sabiam que o céu não fecha. Ele fala de manhã, à tarde, à noite. Só muda o tom. Com o tempo, Rafael virou referência. Não porque mudou de profissão, mas porque mudou de presença. Ele passou a inspirar sem forçar, a liderar sem mandar, e a viver com propósito. Tudo porque aprendeu a ouvir o tempo. O que começou com um olhar para o céu, virou um ciclo de aprendizado constante. É por isso que as histórias inspiradoras são feitas de rotina com significado. Não é sobre grandes eventos. É sobre pequenos entendimentos diários que se acumulam até virar sabedoria. O céu tem falado com você. A pergunta é, você está prestando atenção? E é nessa escuta diária que nascem os contos de superação e fé. Porque não é o barulho que ensina, é a atenção. Rafael não precisou mudar de país, nem largar tudo. Ele só precisou mudar o foco. Parar de buscar a próxima grande coisa e começar a ver grandeza nas pequenas. Começar a perceber que cada dia vem com lições escondidas. E que a noite, longe de ser o fim, é a continuação do aprendizado. Essa percepção abre um portal de crescimento. E é por esse portal que Rafael estava prestes a atravessar. Porque o que vem depois exige mais que escuta. Exige entrega. Não há linguagem, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. Na semana seguinte,
Rafael foi convidado para dar uma palestra sobre criatividade e espiritualidade em um evento de inovação. Não era um pregador, nem um coach, mas havia algo na sua fala que atraía. Quando subiu ao palco, ele começou com uma frase que deixou todos em silêncio: as mensagens mais importantes da vida não têm som. Os olhares se entrecruzaram. Ele continuou: sabe o que mudou minha história? O céu. Não pelas cores, mas pelo silêncio. Porque o céu ensina sem precisar falar. Ali, ele tocou fundo. Porque todo mundo já sentiu isso. Uma paz que não vem de palavras, um alívio que não sabe explicar. A plateia parecia hipnotizada. E Rafael, sem nem perceber, estava ali proclamando a glória de Deus, não com sermões, mas com a própria história. Porque quando a transformação é real, ela fala sozinha. As pessoas ouvem a mudança no tom da sua voz, no brilho dos seus olhos, na firmeza das suas decisões. E isso é o que a Bíblia diz: não há palavras, e deles não se ouve som algum. É a comunicação que atravessa o barulho do mundo. É a essência que fala mais alto que qualquer discurso. E essa linguagem silenciosa é a mais poderosa de todas. Quantas vezes você já sentiu que precisava dizer algo, mas não conseguiu? E quantas vezes alguém te curou com um olhar, com um gesto, com uma presença? É disso que estou falando. Do poder que mora no não dito. Rafael entendeu isso quando começou a ouvir mais e falar menos. Quando parou de tentar convencer as pessoas com argumentos, e passou a viver uma vida que já era argumento. É assim que se prega sem pregar. Que se inspira sem manipular. Que se transforma sem alarde. É a força sutil do céu. Que não grita, mas move montanhas. Quer um exemplo? A gentileza. Não precisa ser anunciada. Mas muda o dia de alguém. Um abraço silencioso num velório. Um sorriso num dia cinza. Um bilhete escrito à mão. Um gesto de perdão sem discurso. São essas coisas que constroem histórias de fé e esperança. Que marcam mais do que frases de efeito. Que duram mais que qualquer viral. E Rafael se tornou especialista nisso. Em comunicar sem falar. Em amar sem cobrar. Em ensinar sem impor. Tudo isso porque aprendeu a ouvir a linguagem do céu. Essa linguagem também está disponível para você. Mas ela exige uma coisa: silêncio interior. Enquanto sua mente estiver gritando, você não vai ouvir nada. Por isso, desacelera. Respira. Desconecta do que te confunde. Reconecta com o que te fortalece. Pode começar com um simples minuto de silêncio por dia. Um café sem celular. Um banho com atenção plena. E aos poucos, você vai perceber: há um universo de sabedoria esperando para ser ouvido. E ele não precisa de som. Ele precisa de espaço. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Pôs uma tenda para o sol. Enquanto Rafael mergulhava nesse novo estilo de vida, algo começou a florescer em silêncio. A influência dele se espalhava. Sem esforço, sem querer ser guru de ninguém, sem alardes. Gente de lugares diferentes começava a mandar mensagens, dizendo: eu vi seu vídeo. Mudou meu jeito de ver as coisas. Ou, sua história me deu força para recomeçar. O que Rafael não sabia é que essa transformação silenciosa tem um alcance absurdo. Quando a gente vive alinhado com propósito, o impacto vai longe. Vai mais longe que os olhos alcançam. Como a linha do horizonte. Como o caminho do sol. A metáfora da tenda para o sol caiu como uma luva. Porque mesmo quando Rafael estava cansado, inseguro ou sem palavras, a energia da transformação cobria. Ele entendeu que o céu já tinha preparado o cenário. Ele só precisava aparecer, fazer sua parte, e confiar. Como o sol, que segue sua rota com fidelidade, dia após dia. Não importa se alguém está olhando ou não. Ele cumpre seu papel. E nesse silêncio firme, ele aquece a terra toda. Rafael passou a viver assim. Sem buscar aplausos. Só presença. Só verdade. Só constância. Você sabia que algo parecido pode acontecer com você? Sim, com você que está lendo isso agora. Você não precisa ter milhões de seguidores para alcançar pessoas. Você só precisa ser fiel ao seu propósito. Quando você vive com verdade, as pessoas percebem. É como perfume, não precisa gritar, só exalar. E isso começa dentro de casa. Num bom dia com carinho. Num me perdoa dito com coração. Num tô aqui para você no momento certo. A linha se estende por toda a terra, lembra? Então o que você planta no silêncio, colhe na eternidade. Rafael entendeu que o segredo não era viralizar,
era vitalizar. Fazer a vida valer a pena. A sua e a dos outros. E isso só acontece quando você entende que é parte de algo maior. Que existe um sistema divino funcionando nos bastidores, coordenando os detalhes, conectando histórias. Que seu simples sim pode mudar destinos. Que seu não pode evitar tragédias. Que sua cura pode curar gerações. E que cada ação que você toma reverbera nos confins da terra. Literalmente. Porque o céu está atento. E tudo coopera quando você coopera. E o mais incrível, Rafael, que sempre se achou pequeno, invisível, comum, agora estava sendo usado como um canal. Um mensageiro da luz. Não por talento, mas por rendição. Porque quando o céu encontra alguém disposto, ele faz questão de espalhar a mensagem. E não importa onde você mora, quantos diplomas você tem ou quanto errou no passado. A linha se estende. As palavras alcançam. E a tenda está montada para que você brilhe como o sol. Isso é mais do que mensagem motivacional. Isso é vocação. Mas não se engane, viver assim não é confortável. É desafiador. Você vai ter que lidar com críticas, dúvidas, medos, comparações. Mas lembre-se, o sol não deixa de nascer porque o céu está nublado. Ele continua firme, porque sabe que tem um papel. E você também tem. Rafael enfrentou dias escuros. Teve recaídas. Questionou tudo. Mas sempre voltava à fonte. Ao céu. E lá estava o lembrete. Siga. A luz está com você. E quando você entende isso, não tem como voltar ao que era antes. O sol, que como noivo sai do seu aposento, se alegra como herói a percorrer o seu caminho. A imagem do sol como um noivo saindo radiante, pronto para encontrar sua amada, mexeu com Rafael. Ele entendeu que era isso que a vida esperava dele: paixão, entusiasmo, entrega. E essa metáfora virou sua oração diária: que eu viva hoje como um herói feliz em sua missão. Não era sobre salvar o mundo com capa e superpoderes. Era sobre acordar com sentido. Fazer de cada passo uma declaração de fé. E de cada respiração, uma celebração. Você já acordou com essa disposição? Com esse senso de que algo incrível está prestes a acontecer? Rafael passou a tratar seus dias como quem se arruma para um encontro. Ele escolhia melhor suas palavras. Tratava as pessoas com mais atenção. Encarava cada atividade como algo sagrado. Porque entendeu, o herói não é aquele que aparece no fim da história. É aquele que decide se levantar no começo dela. E essa disposição mudou tudo. Mudou o clima no trabalho. Mudou a energia em casa. Mudou até a forma como ele via o espelho. Ele passou a se enxergar não como vítima do passado, mas como protagonista do presente. E não pense que isso foi automático. Foi decisão. Diária. Às vezes, ele levantava com o corpo cansado e a alma arrastando. Mas olhava para o céu e dizia: eu vou. E cada voo se tornava força. Cada sim virava milagre. Porque o céu honra quem escolhe avançar, mesmo com medo. E você, o que tem feito com seus dias? Tem acordado como noivo ou como fugitivo? Tem vivido como herói ou como espectador? São perguntas duras, eu sei. Mas são reflexões positivas que te ajudam a voltar pro trilho da esperança. E é aí que tudo muda, quando você entende que alegria não é consequência. É decisão. Rafael passou a sorrir antes do motivo. A agradecer antes da bênção. A celebrar antes da vitória. Porque fé não é esperar ver. É ver antes de acontecer. E isso transformou o ambiente ao redor dele. Porque gente que decide ser luz, ilumina até os cantos mais escuros. E não, ele não virou santo. Ele só decidiu viver com mais coragem. E coragem, às vezes, é só não desistir hoje. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde do seu calor. Rafael, que antes vivia apagado, agora parecia irradiar uma força que ninguém conseguia explicar. Mas o que mais chamava atenção não era o que ele dizia, e sim o que ele carregava. Era um brilho discreto, como o calor do sol no fim da tarde, que não cega, mas aquece. Ele não precisava provar nada, apenas era. Como o sol, que não pergunta quem vai se expor, mas se oferece a todos igualmente. Da extremidade dos céus até a outra, ele segue. E ninguém escapa do seu calor. Assim é também aquele que carrega histórias inspiradoras com verdade. Em uma tarde, uma funcionária nova da empresa onde Rafael trabalhava se aproximou e disse: "Você não me conhece, mas a forma como você trata as pessoas me deu vontade de tentar de novo."
Aquilo o pegou desprevenido. Mas era a confirmação do que o céu já tinha mostrado. Quando você caminha com propósito, seu calor aquece até quem você não vê. E isso não é sobre carisma, nem sobre caridade, é sobre essência. Sobre deixar marcas que ninguém apaga. E você, já se deu conta de quem você pode alcançar só sendo você? Nada se esconde do calor do sol. É disso que o texto fala. Da intensidade que alcança tudo, até o mais escondido. E Rafael começou a perceber isso na prática. Pessoas que ele nem imaginava começaram a procurá-lo para conversar, desabafar, pedir conselhos. E sabe o que é mais incrível? Ele não tinha todas as respostas, e nem precisava. Às vezes, ouvir era suficiente. Às vezes, só estar ali, presente, era mais do que muitos já tinham recebido na vida. É como o sol, ele não grita, mas aquece. Não empurra, mas convence com constância. Rafael entendeu que aquilo que o céu acende dentro de nós não é só para brilhar, é para aquecer também. Tem gente que precisa mais de calor do que de luz. Mais de acolhimento do que de explicação. Mais de presença do que de pregação. E ele passou a viver atento. A ver as pessoas além da aparência. A escutar além das palavras. Isso transformou seus relacionamentos. Porque quando você aquece corações, eles se abrem. E onde há abertura, há possibilidade de cura. Isso é mais do que conto de superação e fé. Isso é vida no seu melhor estado. A maior prova disso aconteceu numa madrugada. Um ex-colega, com quem Rafael mal falava, o procurou pelo Instagram. Eu pensei em desistir da vida hoje, mas lembrei do que você falou um dia, que sempre vale a pena tentar mais uma vez. Aquilo foi um soco na alma. Porque Rafael não lembrava de ter dito nada demais. Mas entendeu, o que é dito com amor, o céu faz ecoar nos confins da alma de quem precisa. E se nada se esconde do calor do sol, nada escapa do calor de uma alma cheia de propósito. Rafael virou referência não por ser perfeito, mas por ser constante. Ele não mudou o mundo, mudou o dele. E isso já era suficiente para tocar os que estavam à sua volta. O calor do seu recomeço esquentou lugares que estavam gelados há anos. E cada vez que alguém cruzava seu caminho, saia diferente. Não porque ele era mágico, mas porque ele era verdadeiro. E quando a verdade aquece, ela cura. Cura traumas, medos, culpas. Cura até o que a gente nem sabia que estava doendo. E é assim que o céu usa quem está disposto. E, se você chegou até aqui, talvez essa seja sua hora de reconhecer. Você carrega esse mesmo potencial. A mesma centelha que Rafael descobriu, mora em você. A diferença é o que você vai fazer com ela. Vai esconder? Vai ignorar? Ou vai deixar que ela aqueça tudo ao seu redor? Porque, do mesmo jeito que o sol sai de uma extremidade e alcança outra, sua influência pode tocar vidas que você nunca imaginou. Só que para isso, você precisa decidir viver com coragem. E essa escolha é sua. Só sua. A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. Rafael estava num momento onde tudo parecia fluir. Seu ambiente havia mudado, suas relações estavam mais saudáveis, e sua rotina tinha mais sentido. Mas, ainda assim, havia dias em que o peito apertava, sem motivo aparente. Sabe aquela angústia silenciosa? Aquela vontade de sumir sem saber para onde? Foi então que ele começou a mergulhar numa dimensão que até então havia deixado de lado, a palavra. E ali, como quem encontra água no meio do deserto, Rafael teve seu primeiro gole de refrigério real. Não era leitura comum, era encontro. E esse encontro mudou tudo. A lei do Senhor, aquele código antigo que tantos desprezam ou acham ultrapassado, revelou-se para ele como um mapa cheio de sabedoria viva. Ele começou com os Salmos, claro, e cada verso parecia ter sido escrito para ele. Não era como um livro qualquer, mas como uma conversa íntima, onde o autor conhecia seus pensamentos antes mesmo que ele dissesse algo. Era reflexão positiva atrás de reflexão. Cada linha que lia, era como se recebesse um abraço. E mesmo nas palavras mais duras, havia alívio. Era como se alguém dissesse, eu te entendo. Agora vamos juntos. E não pense que era um ritual engessado. Rafael lia do jeito dele. Às vezes no intervalo do trabalho, às vezes de madrugada, às vezes no trânsito com áudio. E quanto mais ele se expunha àquele conteúdo, mais sua mente clareava. As decisões que antes geravam dúvidas, agora tinham direção. As preocupações que antes o paralisavam, agora eram filtradas com sabedoria. E aqui vai uma dica: se você nunca leu a Bíblia,
comece pelos Salmos ou Provérbios. São tesouros prontos para fortalecer qualquer pessoa, até a mais ferida, até a mais simples. Rafael, que se achava despreparado, começou a aconselhar gente que tinha anos de estrada. E ele não entendia como aquilo era possível. Mas a resposta estava ali, clara: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A simplicidade se tornou sua maior força. Não por falta de conteúdo, mas por presença de verdade. Ele não falava bonito, falava com o coração. E quem fala com o coração, toca o coração. Isso é o que torna uma história de fé e esperança tão poderosa, a verdade por trás da simplicidade. Muitos começaram a perguntar: qual o seu segredo, Rafael? E ele sorria, sempre dizendo: eu só voltei para a fonte. E é isso. Voltar para a fonte. Voltar pro que refrigera. Porque o mundo pode até te oferecer entretenimento, distrações, técnicas, mas refrigério, só o céu pode dar. E quando a alma encontra esse descanso, tudo ao redor muda. Não porque o problema desapareceu, mas porque o olhar mudou. E quando a visão muda, até o peso parece leve. Até o caos vira cenário para aprendizado. A sabedoria que Rafael começou a desenvolver o ajudava a discernir o que era essencial do que era distração. Parou de gastar energia com brigas inúteis, com comparações nas redes sociais, com debates que não levam a nada. Começou a investir tempo em silêncio, leitura, oração e boas conversas. Se afastou de ambientes tóxicos e se aproximou de gente que queria crescer. Porque, como ele dizia, não dá para ouvir Deus num ambiente barulhento demais. E isso vale para você também. Que ambientes você tem frequentado? Que vozes você tem dado ouvidos? Sabe o mais louco? Mesmo com esse mergulho no sagrado, Rafael não virou um religioso chato. Pelo contrário, ele ficou mais leve, mais divertido, mais humano. Porque a sabedoria do céu não afasta, aproxima. Não endurece, liberta. E isso fez com que mais pessoas se aproximassem dele com liberdade. Ninguém tinha medo de julgamentos. Pelo contrário, queriam ouvir mais. Queriam entender como alguém tão comum estava vivendo algo tão extraordinário. Isso, sim, é uma mensagem motivacional de verdade. E aqui vai mais um aprendizado importante que Rafael descobriu na prática. Não subestime a força da simplicidade. Muita gente quer soluções complexas, místicas, difíceis, quando, na verdade, a cura está naquilo que é básico, mas fiel. E a palavra é isso, básica e profunda. Simples e poderosa. Quem vive por ela não precisa de fórmulas mirabolantes. Precisa só de constância. E, aos poucos, o simples vira extraordinário. Como pão e peixe que alimentam multidões. Como uma palavra que salva vidas. Rafael olhava para trás e se via diferente. Não só pelas conquistas externas, mas pela paz interior. E, sinceramente, nada pagava aquela paz. Nada. Não era uma sensação passageira, era uma certeza sólida. Aquela sensação de que, não importa o que aconteça lá fora, aqui dentro está firme. E isso se chama refrigério. Isso se chama presença. Isso se chama graça. E o melhor, está disponível para você também. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Rafael nunca imaginou que obediência pudesse trazer alegria. Para ele, obedecer era sinônimo de perder liberdade, ceder terreno, abrir mão de si. Mas tudo isso desmoronou quando começou a entender o que são, de verdade, os preceitos do Senhor. Não são imposições, são direções. Não são prisões, são trilhas. Ele descobriu que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se quer, mas em caminhar por onde se deve. E quando começou a alinhar sua vida com esses princípios, percebeu uma alegria diferente. Não aquela euforia que vem e passa, mas uma alegria calma, que pousa e fica. Sabe aquela sensação de dever cumprido? De saber que, mesmo com erros e falhas, você está no caminho certo. Rafael começou a viver isso. E não porque ficou certinho, mas porque começou a respeitar as leis do alto como quem respeita uma receita de bolo. Quem segue, colhe o sabor. E não é exagero. Quando ele passou a tratar as pessoas com mais verdade, evitar mentiras pequenas, honrar compromissos, proteger sua integridade, tudo começou a melhorar. O coração dele se encheu de um contentamento que ele nunca sentiu em prazeres imediatos. Aquilo, sim, era viver. E mais, o mandamento do Senhor começou a iluminar seus olhos. Literalmente, sua visão de mundo mudou. O que antes era motivo de desânimo,
Passou a ser visto como oportunidade de crescimento. Ele já não se frustrava tanto com erros, mas os via como degraus. Já não se sentia inferior aos outros, mas se reconhecia em um processo único. Isso fez com que ele parasse de se comparar. E quando a comparação sai, a gratidão entra. Quando você para de olhar para o lado e começa a olhar para o alto, sua vida ganha perspectiva. Isso é sabedoria. Isso é luz. Rafael também percebeu que a clareza não vinha de grandes revelações, mas de pequenas obediências. Como apagar uma mensagem raivosa antes de enviar. Como ouvir sem interromper. Como perdoar mesmo quando o outro não pediu. Cada atitude dessas era um passo em direção à luz. E, olha, o coração dele se alegrava. Não com orgulho, mas com propósito. Era uma alegria limpa, que não dependia de aplausos nem de curtidas. Era o prazer de saber que estava sendo guiado pela bússola certa. E essa bússola não falha. Nunca falha. Alguns amigos perguntavam, mas vale a pena viver assim, tão certinho? E ele respondia, vale cada centímetro de paz que eu ganhei. E é isso. Os preceitos do Senhor não tiram nada de nós. Eles devolvem. Devolvem nossa identidade, nossa paz, nossa sensatez. Eles nos reconectam com quem fomos criados para ser. E isso, meu amigo, é uma das maiores mensagens motivacionais que alguém pode viver. Quando você para de lutar contra o que é reto e começa a caminhar com ele, o coração canta. Rafael também descobriu que a luz que os mandamentos trazem não é só para ele. Quem está por perto também é iluminado. Colegas começaram a pedir conselhos, familiares voltaram a falar com ele, relacionamentos antes quebrados foram restaurados. Não porque ele forçou, mas porque o brilho de alguém alinhado com o céu atrai. Não é sobre ser superior, é sobre ser sincero. E sinceridade é luz. Simplicidade também é luz. Quando o coração encontra a verdade, os olhos brilham. E o mundo precisa desesperadamente de mais olhos brilhando de verdade. Um exemplo prático disso foi quando Rafael perdoou o irmão, com quem não falava há anos. Não foi fácil, mas ele entendeu que guardar rancor era como carregar um veneno na alma. Decidiu obedecer ao mandamento de perdoar. E, no instante em que fez isso, algo dentro dele se libertou. O coração se aliviou. Os olhos se encheram d'água e de luz. Porque quando você decide obedecer, até mesmo contra a vontade, você ativa bênçãos que estavam travadas. É como abrir janelas em uma casa escura. A luz entra. E a alma respira. E aqui vai uma reflexão. Quantas áreas da sua vida estão escurecidas simplesmente porque você insiste em andar por conta própria? Quantas alegrias você já perdeu por não querer ouvir conselhos? Talvez a resposta que você procura não esteja numa nova ideia, mas numa antiga instrução. Os preceitos do Senhor continuam sendo atuais. Eles não envelhecem. Eles não saem de moda. E cada vez que alguém decide obedecer, algo se transforma. Não fora, mas dentro. E quando dentro muda, tudo muda. Rafael agora era outro. O mesmo rosto, o mesmo nome, mas outro espírito. Um espírito mais leve, mais lúcido, mais alegre. E tudo começou quando ele parou de fugir da verdade e começou a andar com ela. Esse é o tipo de transformação que ninguém tira, que ninguém contesta, que ninguém explica completamente. Só sente. E quando sente, nunca mais quer voltar ao que era antes. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos igualmente. Quando Rafael ouviu pela primeira vez que temer a Deus era importante, ele estranhou. Pensou logo em medo, punição, castigo. Mas ao mergulhar nos Salmos e refletir sobre essa ideia, entendeu que o temor do Senhor não é medo de ser castigado, é respeito por quem Deus é, por quem somos diante dele, e por quem podemos nos tornar se ouvirmos. E esse temor é limpo. Não paralisa. Pelo contrário, liberta. É como o respeito que um filho sente por um pai amoroso e justo. Um respeito que molda escolhas, que define caminhos, que preserva a alma. Esse temor começou a crescer em Rafael quando ele percebeu que muitas decisões erradas vieram da falta dele. De quando pensava, eu me garanto, nada vai acontecer, é só dessa vez. Frases comuns que mascaram orgulho e impulsividade. E ali ele entendeu, o temor do Senhor é como uma cerca que não aprisiona, mas protege. Protege de relacionamentos tóxicos, de decisões precipitadas, de atalhos que viram abismos. E, ao contrário do que muita gente pensa, viver com esse temor traz leveza. Porque quem teme ao Senhor não anda com peso nas costas, anda com direção no coração. A partir disso,
Rafael começou a revisar suas atitudes. Parou de brincar com coisas sérias, de relativizar o errado, de dar desculpas bonitas para pecados feios. Não por vergonha, mas por clareza. Ele entendeu que os juízos do Senhor são verdadeiros e justos igualmente, e não mudam para agradar a opinião pública. E isso foi libertador. Porque no mundo onde tudo é relativo, saber que existe uma verdade firme dá segurança. Dá base. E isso é precioso. É como estar num barco em alto mar e encontrar uma rocha onde possa pisar. Essa rocha é a justiça de Deus. E se tem uma coisa que Rafael aprendeu é que a justiça divina não é como a dos homens. Deus não se engana. Não se compra. Não se manipula. Ele não julga pela aparência, mas pelo coração. E isso fez Rafael rever seus julgamentos também. Parou de julgar os outros por suas roupas, por seu passado, por suas fraquezas. Começou a enxergar pessoas com mais empatia. Porque quem teme ao Senhor, começa a ver o mundo com os olhos do Senhor. E os olhos dele são cheios de compaixão, mas também de verdade. Amor e justiça, lado a lado. Com o passar do tempo, Rafael notou que quanto mais se aproximava da palavra, mais seu coração se alinhava com o céu. Ele não precisava mais de regras externas para se comportar. A transformação vinha de dentro. Era como se o temor de Deus tivesse se tornado um sensor interno. E toda vez que algo ameaçava sua paz, esse temor o alertava. O protegia. E sabe o mais lindo? Isso permanece. Não é passageiro como modismos ou euforias religiosas. O temor do Senhor é limpo, eterno, firme, como as verdades que sustentam o universo. Essa reverência o ajudou inclusive nos negócios. Começou a tomar decisões mais éticas, transparentes e responsáveis. Parou de aceitar jeitinhos e promessas duvidosas. Começou a construir sua vida com alicerces sólidos. E isso trouxe frutos duradouros. Clientes confiavam mais, amigos se espelhavam nele, parceiros de negócios o procuravam pela sua integridade. Porque, no fim das contas, caráter sempre tem retorno. Sempre. E o temor do Senhor molda exatamente isso, caráter. E caráter é o que sustenta um nome quando as palavras falham. Rafael começou a se destacar. Mas, diferente do passado, agora isso não subia à cabeça. Porque ele sabia de onde vinha. Sabia quem estava no controle. E esse reconhecimento mantinha seu coração humilde. Ele repetia sempre: o que tenho, foi ele quem deu. E se ele tirasse, continuaria confiando. Isso não era discurso religioso. Era convicção. Porque quem conhece a justiça de Deus, não vive mais de aparências. Vive de propósitos. E propósito é o que transforma uma vida comum em uma história inspiradora. E isso nos leva a outro ponto crucial. O temor do Senhor não é coisa de religioso bitolado. É chave de sabedoria. É código de liderança. É bússola para quem quer construir algo eterno. E Rafael percebeu isso quando foi chamado para liderar um projeto social. Algo que nunca imaginou viver. Mas a confiança que ele transmitia, fruto de um temor legítimo, abriu portas onde ele jamais conseguiria bater sozinho. E isso é poderoso. Porque o temor do Senhor também exalta. Não por mérito, mas por fidelidade. No fim das contas, Rafael passou a viver com uma consciência diferente. Tudo o que fazia, pensava: isso agrada a Deus? E essa pergunta, simples e direta, moldava suas escolhas. Não vivia mais para impressionar os outros, mas para honrar a presença. E isso trouxe um tipo de paz que só quem teme ao Senhor conhece. Uma paz que independe de conquistas, de status, de reconhecimento. Uma paz que permanece. Porque quando você anda na luz da justiça de Deus, mesmo os dias escuros têm propósito. E isso abre o caminho para algo ainda mais profundo. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Rafael nunca foi apegado a riquezas. Mas, como qualquer pessoa, também tinha seus sonhos materiais: casa própria, estabilidade financeira, conforto para a família. Durante muito tempo, achou que tudo isso viria só com esforço humano, noites viradas e conexões com as pessoas certas. Até que começou a perceber uma inversão de valores. Ele, que buscava o ouro, encontrou algo mais valioso: os princípios eternos. E entendeu que o verdadeiro tesouro não está na conta bancária, está nas convicções que sustentam a alma. Os preceitos do Senhor se tornaram mais desejáveis do que qualquer moeda corrente. Foi uma virada de chave. E não por desprezar o ouro, mas por enxergar que ele não preenche. Que o dinheiro compra conforto, mas não paz. Compra cama, mas não descanso.
Rafael aprendeu que quando uma alma está alinhada com o céu, até o pouco se multiplica. E que, às vezes, o milagre não é receber mais, é precisar de menos. Essa visão transformou sua rotina. Não vivia mais correndo atrás do vento. Viveu plantando o que tem valor eterno. Porque, como ele dizia, o ouro passa, mas os princípios permanecem. A comparação com o mel também ganhou sentido para ele. Porque os preceitos do Senhor não só são valiosos, mas doces. A palavra não machuca, cura. Não amarga, adoça. Mesmo quando confronta, é com amor. E Rafael experimentou essa doçura nos dias difíceis. Em cada madrugada de oração, cada versículo lido com lágrimas, cada conselho bíblico que parecia ter sido escrito só para ele. Era como se o céu falasse em sussurros: calma, eu estou aqui. E isso era mais doce do que qualquer aplauso, qualquer vitória humana, qualquer ganho rápido. As reflexões positivas passaram a ser sua dieta diária. Rafael substituiu horas de notícias ruins por leituras de provérbios, salmos, cartas de Paulo. E aquilo começou a adoçar sua linguagem, seu pensamento, suas atitudes. Quem antes vivia tenso, agora sorria mais. Quem vivia reclamando, agora agradecia. E sabe o mais curioso? Pessoas à sua volta começaram a mudar também. Porque quando você se alimenta de esperança, você exala esperança. Quando você se enche de fé, você transborda fé. E essa é uma colheita que o dinheiro não compra. Certa vez, ao ser convidado para uma entrevista em uma rádio local, Rafael disse: se eu pudesse dar um conselho para quem quer vencer na vida, seria esse: deseje mais a sabedoria do que o salário. Porque a sabedoria te dá estrutura para não afundar quando o salário aumentar. Aquilo ficou marcado. E viralizou. Porque, no fundo, as pessoas sabem, o que sustenta não é o que se tem, mas o que se é. E os preceitos do Senhor nos tornam pessoas melhores. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Essa doçura que a palavra trouxe à sua vida também salvou relacionamentos. Uma vez, prestes a responder de forma ríspida à esposa, ele lembrou de um provérbio: a resposta branda desvia o furor. Respirou fundo e escolheu a mansidão. O resultado? Uma briga evitada, uma noite em paz e uma conexão ainda mais forte entre eles. É isso que acontece quando os mandamentos viram estilo de vida. Você não decora regras. Você encarna princípios. E isso transforma até o tom da sua voz. Rafael começou a perceber que a doçura da palavra não está apenas no que ela promete, mas no que ela provoca. Ela provoca arrependimento. Provoca transformação. Provoca compaixão. E isso, para ele, era melhor do que qualquer licor dos favos. Era um sabor que ninguém mais podia oferecer. Um sabor que curava traumas, restaurava a autoestima, reacendia propósito. E, quanto mais ele se alimentava disso, menos vontade tinha de se alimentar das ilusões do mundo. A alma, enfim, estava saciada. E se você acha que isso o afastou dos seus sonhos materiais, se enganou. Porque ao colocar os valores certos em primeiro lugar, os outros vieram por acréscimo. Deus o surpreendeu com promoções inesperadas, parcerias improváveis, bênçãos sem explicação. Ele entendeu que o segredo não está em buscar as coisas, está em buscar o reino. E, quando o reino está em primeiro lugar, as coisas correm atrás da gente. Essa é uma das maiores mensagens motivacionais da vida cristã: priorize o que importa, e o resto será acrescentado. Hoje, Rafael ensina isso em mentorias, aconselhamentos e até em postagens simples nas redes sociais. Ele se tornou um embaixador da sabedoria divina. Não por título, mas por vivência. Sua história se tornou um dos mais fortes contos de superação e fé da comunidade onde vive. Um exemplo vivo de que vale a pena desejar o que é puro. De que o mel da palavra é mais poderoso do que o mel do mundo. E que a verdadeira riqueza não brilha, transforma. Mas tudo isso, por mais incrível que pareça, ainda era só o começo. Porque havia algo ainda maior reservado para Rafael, a descoberta do seu chamado mais profundo, algo que faria todo o restante da sua jornada fazer sentido. Aplicando a sabedoria e transformando vidas. Você já parou para pensar o que realmente você deseja para a sua vida? Será que aquilo que você corre atrás, que parece tão urgente, vale mesmo a pena se não estiver alinhado com o que realmente importa? Rafael descobriu que a verdadeira riqueza não está nas coisas passageiras, mas naquele temor limpo e sincero que transforma o coração e guia as escolhas. E aqui está o convite: que tal começar hoje mesmo a valorizar mais esses princípios? Acreditar em si mesmo, sim,
mas também acreditar que uma fé enraizada pode abrir portas que o esforço humano jamais abriria sozinho. Será que você tem se permitido refletir sobre a importância de buscar essa sabedoria eterna? Talvez você tenha vivido muito tempo correndo atrás do ouro, das aparências, do que é imediato. E se eu te dissesse que o maior investimento que você pode fazer é no seu caráter, na sua fé, na sua conexão com o divino? Que história você quer contar daqui a 5 anos? Uma história cheia de vitórias superficiais ou uma história inspiradora, construída com propósito, esperança e fé inabalável? Pense nisso. E não se trata de abandonar seus sonhos materiais, mas de mudar o foco, colocar o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar para que tudo mais seja acrescentado na medida certa. Que tal se desafiar a ler um capítulo de Salmos todos os dias, meditar sobre os ensinamentos e buscar aplicá-los no seu cotidiano? Comece com o Salmo 19, que é um verdadeiro manual para quem quer viver com integridade e alegria verdadeira. Transforme suas decisões diárias, na sua família, no seu trabalho, nas suas amizades. Me conte, qual é o maior obstáculo que você sente para viver essa fé com mais intensidade? O que te impede de acreditar que é possível uma transformação real na sua vida? Quero saber nos comentários porque a sua voz importa aqui no canal Contos Inspirados nos Salmos. Esse espaço é feito para você, para que juntos possamos crescer, refletir e seguir firmes nessa jornada de superação e esperança. Antes de sair, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode mudar a sua vida. Aqui você encontra histórias inspiradoras, mensagens motivacionais e reflexões positivas que vão alimentar sua fé e te incentivar a acreditar em si mesmo, todos os dias. A sua transformação começa agora, e eu vou estar aqui para te ajudar nessa caminhada.